tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando então mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou falar sobre um assunto que é bem polêmico. Maternidade. Isso mesmo, gente. Coloquei lá no Instagram uma caixinha, certo? E pedi para vocês fazerem perguntas sobre maternidades, que ele está fazendo um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, se caso você não segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só acessar o link que você vai ser direcionado direto para a minha página lá no Instagram. Então, gente, recebi algumas perguntinhas e perguntas bem interessantes, bem polêmicas mesmo. E espero que eu consiga responder todas, né? Eu acredito que sim, eu tomei nota aqui no meu papel e acho que tá tudo aqui, gente. Bom, gente, então vamos lá, sem mais enrolação, certo? Pra quem não sabe, gente, eu sou mãe de um casal. Eu tenho a Stephanie, que ela tem 8 anos, e o Nicolas, que tem 1 ano e 2 meses. Ele é bem pequenininho, sim, gente. Então, pra quem conhece, me fez umas perguntas sobre a maternidade. Eu vou ter o maior prazer aqui nesse vídeo de falar um pouquinho sobre o que eu acho, sobre o que eu penso e sobre o que eu convivo aqui em casa, certo? Então vamos lá, gente, que tá muito bom esse vídeo hoje, certo? Gente, começando aqui, como sempre, eu tomei nota aqui no meu papel, porque eu uso meu celular para gravar, né? Então vamos lá para a primeira pergunta, gente. O que é mais gratificante para ti na maternidade? É uma pergunta que é um pouco difícil de responder, porque são vários fatores, certo? Gente, mais gratificante pra mim é ver meus filhos crescer, sabe? É tu saber que tu fez aquele bebezinho, que tu é responsável por ele, e sem você, ele não consegue viver, sabe? Então tu tem todo aquele cuidado, tu te sente capaz de cuidar de alguém. Eu não sei explicar, gente, mas é bem mais ou menos isso, certo? Mais gratificante pra mim é tudo. Tudo. Cada coisinha que eles fazem eu me sinto grata, sabe? Qualquer gesto, a primeira fala, o primeiro passinho. Então eu acredito que, no modo geral, é tudo. Tudo pra mim é gratificante, né? Tudo tem um pouquinho ali de gratidão. Enfim, gente, eu acho que é isso, certo? Próxima pergunta. Qual é uma diferença boa de idade entre os filhos? Gente, eu até tava pensando em como eu iria responder essa pergunta. E se eu falar pra vocês que não existe idade boa entre os filhos? Não existe, porque independente da idade, sempre vai ter as suas dificuldades. Sempre. Eu esperei bastante tempo para ter o Nicolas, né? Os dois foram planejados. E quando eu botei na minha cabeça que eu ia engravidar do Nicolas, a Stephanie tinha 6 anos. 6 anos. E, claro, até acontecer todo o processo, enfim, eles têm mais ou menos uns 7 anos de diferença. E eu tenho muita dificuldade com eles. Porque, claro, cada um é cuidado de uma forma diferente, até porque a Stephanie ela é maior, né? Os cuidados dela são diferentes dos cuidados do Nicolas. Mas o que eu quero dizer é que não tem idade boa. Porque eu achei que essa idade seria perfeitamente maravilhosa, ia ser tudo de bom, porque a Stephanie já ia ter uma idade mais avançada que o Nicolas. Então, gente, o que eu quero dizer é que não tem idade certa. Se eles fossem pequenos, ia ser mais trabalhoso, sim. Mas o que eu quero dizer é que não tem idade certa. Eu acho que independente de cada idade, vai ter suas dificuldades. Eu achei que era a melhor idade, que nossa, a Stephanie já tá grande, então não iria me atrapalhar muito, né? Eu ia ter um pouquinho mais de atenção com o Nicolas, por ela ser grande, por ela já saber fazer algumas coisas. Mas, gente, não. É uma ilusão, certo? Porque ela tem os cuidados dela, né? E a Stephanie, ela é muito manhosa, muito mimada.
Então tem muitas coisas ainda que ela não consegue fazer sozinha e a gente tem que fazer por ela. Então, não sei, eu acho que cada um vai saber qual é a melhor idade para ter, né, os seus filhos. Mas, a princípio, né, por meio das dificuldades que eu tenho aqui em casa, eu acho que quanto mais longe a idade, melhor, né? Porque daí o maior já sabe fazer algumas coisas e aí tu consegue dar um pouco mais de atenção para aquele pequeno. Porque se tu tem dois pequenos de quase a mesma idade, gente, é muito cansativo, porque os dois dependem da mesma coisa. Então eu acho que é um pouquinho mais difícil. Eu acho que conforme maior a idade, melhor. Próxima pergunta. O que considera mais desafiador na maternidade? Gente, o que eu considero mais desafiador, com certeza, é a rotina. Porque a rotina muda completamente, completamente. Tu tem uma vida e aquela vida depende de você. Então a tua rotina muda de todos os aspectos, de todos os lados. Não é só você, você não cuida só de você, você tem um serzinho para cuidar também. Então, principalmente ali o meu sono, né, foi muito desafiador para mim, porque eu gosto de dormir, eu gosto de descansar, sabe? Eu acho que eu me renovo assim quando eu durmo bem, quando eu descanso bem. Pois é, e na maternidade, o que eu achei assim mais difícil foi a minha rotina em relação ao meu sono, porque você não consegue dormir, né? É uma rotina nova, tem um integrante novo, então é muito desafiador essa parte, pelo menos pra mim foi, né? É ali o sono, porque tu não vai dormir mais a hora que tu quer, tu não vai conseguir descansar mais a hora que tu quer, né? Tem que ser aquele momento que dá, aquele momento que teu bebê permite. Então eu acho que pra mim foi mais desafiador sim, com certeza foi a parte da rotina. Próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre o parto natural, normal e a cesariana? Gente, sabe que eu sou muito tranquila referente a partos, sabe? O parto natural, gente, tem tem os seus lados bons, porque realmente é natural. Mas eu acho que, enfim, eu não tenho opinião muito sobre isso, não. Eu sou aquele tipo de pessoa, gente, que o importante é sair, não me interessa como, é sair. Então, assim, eu não opino sobre partos. Eu acho que o que for pra ser vai ser, indiferente se vai ser parto natural, parto normal ou cesárea. Tem as suas vantagens e as suas desvantagens, óbvios, de cada parto, mas na minha opinião o importante é a criança sair. Então eu não sou muito chata em relação a parto, não. Claro que eu tenho a minha escolha referente ao parto normal, mas isso não interfere dos outros partos não, gente. Se eu tivesse um parto cesárea, um parto, o importante era sair, sabe? Eu não tenho muita opinião, assim, sobre partos. Eu acho que foi isso, né? Próxima pergunta, gente. Como é conciliar a atenção para uma criança que já tem idade escolar e um bebê? Gente, é desafiador. É muito desafiador. Por quê, gente? Em relação à pandemia mesmo. Né? Como a escola da Stephanie estava online, então foi muito desafiador sim para mim, porque quando o Nicolas nasceu, a Stephanie já estava no primeiro ano, mas já estava na pandemia. Então ela estava em casa assistindo aulas online. E quando tu tem um bebê recém-nascido, é como eu falei, muda a rotina, muda as coisas. Então foi muito desafiador para mim conciliar a minha atenção para Stephanie e a minha atenção para o Nicolas, né? E ainda está sendo, gente, porque Stephanie ainda está em aula em casa. Então, tem dias que o Nicolas, ele tá extremamente agitado e a Stephanie precisa de ajuda. E aí ela me pede ajuda naquele momento, porque ela precisa ali naquele momento, né? E aí nesse mesmo momento o Nicolas começa a chorar, ele começa a gritar, eu não consigo pensar, eu não consigo ajudar a Stephanie também fica bem agitada, porque ela não consegue fazer, ela fica estressada, o Nicolas fica estressado, eu fico estressada. Então é muito desafiador, mas é só por esse motivo, porque ela está tendo aula em casa.
Eu acredito que se ela tivesse em aula presencial na escola, para mim seria mais tranquilo, porque ela só iria ter que fazer em casa os temas. E os temas a gente pega um horário que o bebê tá dormindo, ou um horário que tá mais tranquilo, vai lá e realiza aquelas tarefas. Mas para mim tá sendo muito desafiador, porque o dia inteiro é aula presencial. É o horário normal de aula, gente. É da 1h15 às 5. Então é muito difícil, sabe? Conciliar a maternidade. É muito difícil conciliar ser mãe, ser professora, ser uma youtuber, ser dona de casa. Gente, é muito cansativo, sério. Pra mim que sou sozinha e não tem outra pessoa pra me ajudar, é tudo nas minhas costas. Então é muito difícil. Mas eu acredito que se ela estivesse na escola, iria ser mais tranquilo. Próxima pergunta. Qual a fase que você mais curtiu deles? Gente, eu acho que todas as fases são importantes. A gente curte bastante, é o momento que eles começam a engatinhar, o momento que eles começam a caminhar, o momento que eles começam a falar. Mas na fase da Stephanie, eu acho que eu mais curti foi quando ela começou a falar. Porque eu acho tão bonitinho quando eles falam erradinho, assim, no começo, gente. É tão mimosinho, tão bonitinho, que eu acho que foi a melhor fase que eu curti, sabe? E o do Nicolas, assim, é essa fase que ele tá querendo caminhar, ele tá querendo ser independente, ele tá querendo andar sozinho. Então é uma fase muito gostosa, gente. Mas acredito aí que, o modo geral, eu gosto de todas as fases, todas, sem exceção. Próxima pergunta, então, gente. Qual a sua opinião sobre bater para educar? Você já bateu nos seus filhos? Gente, essa é uma pergunta bem importante, sabe? E não, eu nunca bati nos meus filhos. E o que eu acho sobre bater para educar? Minha opinião, gente, cada um tem a sua, certo? Mas eu não acho que bater é educar. Na minha opinião, bater é deixar a criança mais rebelde para adolescência, para o futuro, sabe? Porque eu acho que quando tu bate, vem um ódio, né, de por que eu tô apanhando, que eu acho que lá na frente isso traz revolta de alguma forma para a criança e pode sim prejudicar o futuro da criança. Então eu sou assim aqui em casa. Eu gosto de conversar. Sempre fui de conversar, né? O Nicolas agora, estou começando a conversar com ele mais sério, porque ele já tem 1 ano, então ele já entende. Mas a Stephanie, gente, quando ela era pequenininha, que ela fazia alguma coisa errada, eu chegava ali na mesma altura que ela, eu me agachava, ficava na mesma altura que ela. E por que tu fez isso? E explicando pra ela que não era certo, que era errado, mas sempre conversei. Sempre, gente. Eu sou daquelas mães assim, que se eu tiver que tirar pra poder castigar, eu vou tirar pra poder castigar. E não acho certo bater. Porque pra mim bater deixa a criança mais revoltada. E isso prejudica sim lá no futuro dela. Pode ser que muita gente vai discordar de mim, né? Eu sei que cada um tem a sua opinião, mas essa é a minha opinião. Eu não acho certo tu bater no seu filho para ele poder aprender. Eu não acho. Mas cada um tem a sua opinião, certo? Nunca bati na Stephanie, o Nicolas também não vai bater, não vou bater, porque eu não acho certo, gente. Eu não acho que tu tem que ser criado dessa forma. Gente, última pergunta, então vamos lá. Como foi a fase da amamentação? Gente, é uma fase que só quem passa sabe. É horrível, é muito ruim. Eu tive nos dois, eu tive muita dificuldade. Da Stephanie era porque ela era preguiçosa para mamar e ela não ganhava peso. Passava o dia inteiro no peito, fazendo o bico do peito de chupeta e não mamava. Então foi muito difícil para mim amamentar a Stephanie. Muito. Já o Nicolas, gente, ele mamava demais, ele não largava o peito, por isso eu comecei a intercalar com mamadeiras, porque ele não largava o peito, ele só queria mamar. Eu não entendo por que eu não emagreci, porque esse guri sugou até a minha alma. Ele era muito fominha, muito fominha.
eu passava praticamente o dia inteiro com ele no peito. Aí tu vai me dizer assim, nossa, mas então ele não mamava o suficiente? Sim, mamava porque ele tava no peso, ele tava muito saudável, principalmente o peso. Ele mamava muito, gente, ele mamava demais. Então, assim, pra mim foi muito desafiador os dois. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de um pouquinho de um papo sobre maternidade. Eu espero ter respondido todas as perguntas também. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E já deixa o seu like se você gostou do vídeo. Um beijo pra cada um e espero vocês aqui no próximo vídeo.